Olá, aqui é a Júlia e eu tenho certeza que você não quer mais desperdiçar seu tempo com retrabalho durante o desenvolvimento do projeto hidro e elétrico aí para os seus clientes. Por isso, nesse episódio, eu vou contar para você as ferramentas que eu uso aqui no meu escritório para reduzir, acabar com o retrabalho durante o projeto hidro e elétrico e a gente conseguir finalizar o projeto pronto para ir para a obra e ser executado. Então vamos lá, o que que eu faço, eu, Júlia, o que que a gente aqui do escritório, assim que eu recomendo para os meus alunos também, assim que eu passo para eles, para reduzir o retrabalho, para evitar retrabalhos durante o processo de projeto. Primeiro, quando a gente recebe o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, que são os projetos base para a gente desenvolver as instalações, em algumas vezes, no primeiro momento, a gente tem só o arquitetônico e não tem o estrutural, o que que a gente faz? A gente faz uma primeira análise do projeto arquitetônico do nosso cliente. Essa primeira análise não dá para ser confundida com um briefing, porque um briefing é o quê? O levantamento de necessidades do cliente para aquela obra. Só que essa primeira análise não é só isso. A gente tem um checklist e eu recomendo que você, a partir dessa aula, monte o seu próprio checklist de projeto hidro e de projeto elétrico, porque são individuais, que nesse checklist vai ter todos os itens, toda a análise do projeto arquitetônico e a necessidades do teu cliente. Então a gente vai verificar no projeto arquitetônico se tem todas as informações que faltam, que a gente precisa para desenvolver o projeto hidro e o projeto elétrico. E, na maioria das vezes, não tem todas as informações. Inclusive, alguns projetos arquitetônicos não são pensados para receber as instalações. Às vezes a gente pega projetos de edifícios, por exemplo, que a gente tem pavimentos tipo sobrepostos, que a gente não tem shaft para descer a tubulação de esgoto de banheiro, ventilação dos banheiros, descer água pluvial. Então, nos banheiros dos pavimentos não tem shaft para a gente descer essa tubulação. E aí a gente precisa fazer essa primeira análise, o levantamento do projeto, análise do projeto e a sugestão de pontos para a gente corrigi-los no arquitetônico para resolver o projeto de instalações. Então, shaft é um exemplo, posição de medidor é outra, aonde que está o local de entrada de água e entrada de energia, onde é que vai ficar os quadros medidores. Às vezes não tem shaft na área central do pavimento em um edifício, por exemplo, e aí onde é que a gente vai colocar os medidores de água? É uma solução colocar lá em cima, lá na caixa d'água, beleza. É a solução mais viável? Nem sempre. Na maioria das vezes, a solução mais viável é deixar o medidor dos apartamentos no próprio pavimento, né? Então, tu tem 6, 7, 4 apartamentos no andar, vai ficar os 4, 6, 7 medidores ali no shaft do corredor de cada um dos pavimentos. Então, são soluções que a gente já vai prevendo e já vai analisando ali. Com isso, a gente faz também o levantamento de necessidades do nosso cliente, né? O que ele vai utilizar de pontos elétricos, qual a previsão, se é uma construtora, que a gente não sabe quem vai morar, quem vai ser o cliente final naquele imóvel, seja residência ou seja edifício, qual que é o padrão que aquela construtora prevê para aquele empreendimento. É um padrão baixo? É um padrão médio? É um padrão alto? Ah, é um padrão alto. Então aqui a gente vai ter que colocar mais pontos, a gente vai ter que colocar ponto de lava e seca na lavanderia, a gente vai ter que colocar mais pontos na cozinha, a gente vai colocar mais pontos espalhados pelo dormitório para o cliente utilizar, a gente vai utilizar interruptor em paralelo ou intermediário para que o usuário ligue e desligue a luminária na cama, não tenha só um interruptor no quarto. Ah não, Júlia, é padrão baixo, é residência padrão baixo. Aí a gente já vai dar uma reduzida aí no levantamento dessas necessidades do projeto elétrico, assim como no projeto hidro. Às vezes o projeto arquitetônico não vem sinalizados os pontos hidros e elétricos por completo, né? Então, tem pontos específicos que nesse nosso checklist a gente tem eles listados, que são pontos que não estão locados no arquitetônico, como, por exemplo, posição da máquina de lavar louças. A construtora vai deixar em cada apartamento um ponto da máquina de lavar louças. O meu cliente final quer uma máquina de lavar louças na cozinha dele? Ou então, vai ter um ponto para geladeira?
para as geladeiras que tem o próprio reservatório, que tu consegue pegar água ali da geladeira já geladinha. O meu cliente quer isso. A minha construtora quer isso para o empreendimento deles. Então é esse tipo de definição. Outro exemplo bem comum, que já vem nessa primeira análise, não apenas no briefing, que é como que vai ficar o sistema de tratamento de efluente desse imóvel. Tem rede coletora de esgoto na frente desse lote? E aí a gente não precisa projetar o sistema de tratamento, nem posicionar ele, que tem um volume grande, né, no empreendimento, então vai pegar uma área bem grande na frente do imóvel, na maioria das vezes. Então vai ter esgoto na frente do lote? Não tem, Júlia, preciso projetar um sistema de tratamento. Beleza, o que a prefeitura ela precisa, qual que é o sistema que a prefeitura exige ou a concessionária exige para que o projeto seja aprovado, para que seja executado corretamente e que, né, funcione dentro da legalidade do município, da concessionária. É tanque séptico, filtro e vai para o sumidouro, tanque séptico, filtro e vai para a galeria pluvial, ou é tanque séptico, filtro e tem que ir para um tratamento secundário, ou com cloração, ou com lâmpada UV, para depois ir para a destinação final lá no pluvial. Então, essas situações a gente vai levantar nessa primeira análise. Pontos de gás, por exemplo, se tu faz projetos de instalações de gás, vai ter ponto de gás no chuveiro, no aquecedor a gás e na churrasqueira também para colocar um disco, já que a gente tocou no aquecimento a gás. E aí, vai ter aquecimento a gás, vai ser aquecimento solar, vai ser aquecimento elétrico, o que a construtora vai querer, o que o proprietário vai querer. Ah, Júlia, a gente vai deixar o sistema com aquecimento de água a gás, mas a gente vai querer ainda a previsão de ponto elétrico em todos os chuveiros. Beleza, é uma situação de projeto. Outra situação é, Júlia, a gente vai fazer o aquecimento a gás da nossa casa e vamos deixar só um ponto elétrico no chuveiro. Os demais chuveiros tu não precisa colocar, a gente vai ter um de resguardo. E isso é recomendação que eu, projetista, passo para o meu cliente, tá? Aí o meu cliente que vai definir, a gente passa as soluções para eles, as possibilidades, e a gente vai definindo nesse checklist. Isso daí não fica nas mãos do cliente. Eu vejo muito projetista fazendo o levantamento do briefing, né, com as perguntinhas ali, qual o endereço da obra, qual a área da obra, qual o responsável técnico, documento do responsável técnico, vai ter ponto disso, vai ter ponto daquilo. Eu, particularmente, não gosto de deixar isso para o cliente, tá? Eu vejo isso como trabalho de nós, projetistas, por mais que seja uma construtora, por mais que seja um arquiteto que entende bem do assunto, que tem conhecimento do projeto que a gente está fazendo. Eu, Júlia, a minha recomendação, o meu modelo de projeto é eu fazer essa análise e entregar já a solução para o meu cliente. Então, esses dados aqui que eu estou pedindo para ele agora, a localização do imóvel, isso daí eu já tenho que ter. Já tenho que olhar numa prancha, num PDF que ele me mandou do arquitetônico lá um mês atrás. Já tenho que ter essa informação, não vou passar para ele preencher isso. Ponto de geladeira, já vou pontuando ali no projeto com ele, ó, a gente tem isso, vamos passar pelo forro, já vou trazendo o processo de fidelização desde essa primeira etapa, né, sendo um diferencial, sendo um destaque desde essa primeira etapa. Então, um dos itens que evita muito retrabalho é essa primeira análise, não só briefing, a primeira análise. Então, aqui a gente vai definir muita coisa, um checklist completo realmente para você definir isso antes e não depois. Você não saber aonde que você vai fazer a entrada d'água, se vai ser do canto direito do imóvel ou do esquerdo, aí tu tem que lançar pelo esquerdo, depois você sabe que é pelo direito, tem que apagar toda a tubulação, lançar do outro lado de novo, a mesma coisa entrada de energia, a mesma coisa a definição dos pontos. Não defini com o meu cliente a posição dos pontos, fiz o lançamento e dimensionei o projeto. Não, o cliente quer um ar-condicionado em cada ambiente, quer um ar-condicionado no closet, não quer nenhum ar-condicionado, quer só um ar-condicionado na sala, e aí tem que ir lá mudar novamente. Então a gente define tudo isso antes, nessa primeira análise, é um dos pontos mais importantes do projeto. Segundo item que me evita muito retrabalho no projeto hidroelétrico aqui no escritório é ter a documentação de apoio fácil para eu encontrar, para eu acessar, para eu
pegar essa documentação e tirar minhas dúvidas e já colocar como definitivo no projeto. Júlia, que documentação de apoio é essa? Essa é uma documentação de apoio que a gente tem aqui, que é a pasta mesmo, tanto dentro do template quanto a nossa pasta nos arquivos de projeto, é Docs de apoio para projetos, porque são todas as documentações, desde a parte técnica, a parte prática do projeto, que a gente tem à fácil disposição, já elencadas por categorias, separadas com o que a gente quer. A gente quer tá fazendo o dimensionamento de um tubo de queda. Às vezes, o que acontece? O projetista acaba deixando, vamos lançar um tubo de queda aqui num diâmetro, depois eu dimensiono, qualquer coisa eu mudo o diâmetro depois. Não, eu vou fazer agora esse dimensionamento. Eu abro a tabela ali em 2 segundos, já tenho no meu template já configurado esses documentos de apoio, abro a tabela ali, já verifico que diâmetro que é, já coloco como definitivo, passo que segue no projeto, tubo de queda já dimensionado. A mesma coisa para criação de famílias. Dentro do Revit, que é o software que eu utilizo para projeto, a gente trabalha com famílias, né? Famílias de conexões, de tubos, de peças hidrossanitárias, de equipamentos que o cliente vai querer utilizar, ou de peças específicas que ele precisa. E aí, o que a gente faz? A gente tem a biblioteca, fora o que a gente já tem no template, que é a nossa maioria dos projetos, é o que a gente já tem configurado ali, é o que a gente usa. A gente tem isso fora do template, em uma biblioteca classificada por categorias, que fica muito fácil. Eu preciso de uma bomba centrífuga, uma bomba submersível, daquele modelo para esse projeto, preciso de um pressurizador de tal tipo. Eu já abro a minha pastinha, já encontro ali e insiro no projeto. E por que isso reduz o meu retrabalho? Justamente por causa disso. Eu não fico protelando etapas para fazer de uma forma e depois ir lá e ter que modificar e fazer de novo. Um dimensionamento de um sistema de tratamento, um dimensionamento de uma tubulação, o dimensionamento de um circuito, de uma fiação. Eu já tenho todo esse material de apoio pronto para eu fazer. Então, quadro de cargas do projeto elétrico. É uma dificuldade para a maioria dos projetistas, principalmente quem ainda se sente inseguro na hora de projetar, de dimensionar, de entender essa parte técnica dos projetos de instalações elétricas. Então, esse quadro de cargas, a gente tem toda essa documentação, esse documento de apoio dentro do template. Já coleta as informações do projeto no quadro de cargas no template. Então, eu adicionei 5 tomadas num circuito, esse circuito já cai automático no quadro de cargas, já faz todas as fórmulas de mais, menos e dividir, com o somatório da potência, encontrar corrente, corrente corrigida, qual que é o disjuntor recomendado, qual que é a fiação recomendada para aquele circuito. Então, já tem tudo isso de forma automática. Documento de apoio para projeto, nosso template ali pré-configurado. Mudei a minha tomada, mudei o ponto. Meu cliente resolveu realmente instalar um ponto para carregar carro, por exemplo, na garagem. E aí, como que eu faço isso? Adiciono a potência naquele ponto de tomada lá na garagem, que ele vai carregar o carro dele, já cai direto lá no quadro de cargas. Então, isso evita retrabalho. Eu já vou definir aquele item na hora. Eu não vou deixar para dimensionar depois ou pré-dimensionar. O que acontece muito é pré-dimensionar a instalação para depois dimensionar ela por definitivo. Então, com esse material, com essa documentação de apoio de fácil acesso, a gente já resolve na hora, já soluciona na hora e já consegue ir resolvendo etapas do projeto para a gente chegar na finalização. Enquanto menos tempo a gente chegar lá na finalização do projeto, mantendo a nossa qualidade, mantendo a excelência nos projetos, melhor para nós projetistas e, consequentemente, para o nosso cliente, né? Mas para nós projetistas, a gente reduz o tempo de projeto, aumentando o nosso lucro, porque a gente vai estar recebendo o mesmo por menos horas trabalhadas. E agora, o terceiro item, a terceira ação, na verdade, para reduzir ou acabar com o retrabalho no desenvolvimento do projeto hidroelétrico aí no teu escritório também. Acredito que se duvidar, na verdade, eu acredito que realmente seja um dos mais importantes, que é ter o quê? Processo de projeto. Processo de projeto é o quê? Aqui no escritório a gente trabalha com um método de projeto completo que vai desde a captação de clientes à fidelização. A gente aborda 3 grandes etapas nesse processo completo que eu, Júlia, acredito que é de num escritório de sucesso. Precisa ter essas 3 etapas, essas 3 macroetapas
bem desenvolvidas, bem trabalhadas, bem executadas, para a gente ter um escritório de sucesso realmente, e é o que eu vivencio na prática, assim como centenas de alunos espalhados por todo o Brasil, que é, desde a primeira etapa, ali na captação de clientes. Como que funciona a tua captação de clientes? Ela é ativa ou ela é passiva, esperando o cliente bater ali na porta do teu escritório para pedir um projeto? Como que funciona a precificação, apresentação, estratégia estratégia de apresentação de proposta e contratação? Essa é a primeira etapa. Não envolve diretamente o nosso retrabalho durante o desenvolvimento do projeto. Aí, pulando a segunda etapa, a gente vem para a terceira etapa, que é o pós-projeto, que é a finalização, a entrega, como que a gente entrega, o que vai na nossa pasta, qual que é a estratégia de apresentação do projeto para o cliente, para realmente impactar o cliente com a apresentação, fidelizar aquele cliente, além dos serviços pós-projeto. Mas aqui no meio a gente tem a etapa de desenvolvimento do projeto. Desenvolver o projeto não é só abrir o Revit, ler a norma, entender dos conceitos e requisitos da concessionária ou da prefeitura. A gente precisa, sim, de um processo de projeto, um passo a passo, etapas de projeto, desde o lançamento ao dimensionamento, a especificação, ao detalhamento, a aprovação do projeto na concessionária ou no órgão que vai regular, algumas vezes é a própria prefeitura do município. E a gente tem essas etapas, esse passo a passo de desenvolvimento do projeto muito bem definidas. O que acontece para muitos projetistas? Não tem essas etapas, não tem esse passo a passo e faz o quê? Que foi o que eu fiz quando eu estava iniciando? Eu pegava o projeto, recebia o arquitetônico, às vezes eu recebia o estrutural, abria o software ali e começava a lançar, né? Então vinha o projeto arquitetônico, já lançava bacia sanitária, chuveiro, onde é que ia estar minha máquina de lavar, meu tanque, minha pia. Aí começava a traçar as tubulações, começava a ligar um tubo no outro, um pouco eu fazia o esgoto, um pouco eu fazia o pluvial, um pouco eu fazia água fria, um pouco eu fazia água quente. E aí, o que acontecia? Chegava em um determinado momento do projeto que eu tinha que ir lá, voltar e refazer alguma etapa. Dimensionamento de uma tubulação. Voltava lá, trocava todo o diâmetro da tubulação. Agora fiz toda a ligação de esgoto. Mas não vai caber o sistema de tratamento aqui desse lado. Vou ter que botar lá do outro. Refaz todo o esgoto que estava indo lançar para um lado e lança para todo o outro lado de novo. Mais retrabalho. Vou fazer o dimensionamento da parte elétrica. Então, eu lancei minhas tomadas, lancei os meus eletrodutos e aí vou fazer o dimensionamento. Beleza, mas aí eu liguei aquele circuito 2 e o 3, só que o eletroduto tá indo para lá do circuito 3 e tem um ponto só lá naquele canto do circuito 3. Aí a minha fiação vai ficar indo para lá e depois voltando. Por que eu não ligo aquela tomada no circuito 2 ao invés do circuito 3? Aí vai lá, refaz. Desconecta o eletroduto, linka um ponto no circuito 2, outro no circuito 3. Muda as potências, já tem que voltar lá pro quadro de cargas, rever se o dimensionamento não vai mudar, se vai dar para manter aquele disjuntor e aquela fiação naquele determinado circuito. Então a gente tem uma etapa de projeto, uma etapa de passo a passo de projeto, cada uma das etapas uma após a outra. Eu sento aqui na minha cadeira, ligo o meu computador, abro o Revit, vou iniciar o projeto, eu sei exatamente o que eu vou fazer naquela hora, qual o passo que eu tenho que fazer. Terminei o trabalho no projeto hoje, amanhã eu vou iniciar novamente, certo? Amanhã ou daqui 2 dias, dependendo programação, cronograma com os projetos. E aí, o que eu vou fazer? Eu já sei em que etapa que eu parei, já sei em qual etapa que eu vou continuar também. E isso é extremamente importante para a gente evitar retrabalho, para a gente seguir um fluxo, para a gente seguir as etapas de projeto e etapas que funcionem. O meu primeiro passo a passo, o meu primeiro checklist não era assim. Era todo revirado. Depois eu via que a etapa 4 eu podia colocar no lugar da etapa 6. E a etapa 6 eu colocava no lugar da etapa 4. Para eu não ter aquele retrabalho ali no meio. Para eu não ter que refazer alguma etapa, por mais simples que seja. Às vezes mudar a posição do reservatório. Prever
um pressurizador ali onde antes ele não cabia. Então tudo isso a gente vai vendo nessas etapas, vai definindo já e batendo martelo nessas etapas e indo adiante com o projeto, para a gente reduzir esse retrabalho, reduzir etapas que a gente vai desperdiçar tempo. E esses pequenos minutos que eu otimizo ou eu deixo de ter retrabalho, lá no final vão me dar um ganho significativo. A mesma coisa acontece ao contrário. Se você tem esses pequenos minutos de retrabalho entre uma etapa e outra, e claro que tem uma proporção muito maior quando a gente tem um projeto maior, né? Quando a gente trabalha num projeto de um edifício, por exemplo, que a gente tem esse retrabalho muito mais em grande volume, né? Nessas etapas, no problema nessas etapas, que resultam um volume de tempo muito grande lá no final. Isso impacta diretamente, não só no seu tempo de trabalho, mas no lucro que você vai ter por esse projeto, pelo projeto que você está desenvolvendo. Então, por isso que ter um fluxo de trabalho, ter um passo a passo, um método de projeto é extremamente importante. Além de você ter a base técnica, a base teórica e a base prática de execução lá das instalações lá na obra, para facilitar o teu desenvolvimento ali dentro do projeto. Só que também não adianta a gente só saber isso, não adianta a gente saber essas 3 etapas, esses 3 itens, essas 3 ações para reduzir e acabar com o retrabalho. A gente precisa entrar em ação, a gente precisa aplicar. Então eu quero que você faça isso aí no teu negócio. Eu quero que você, desde o início, monte o seu checklist de primeira análise do projeto, além do briefing, né? Além do que contém no briefing, monte essa primeira análise completa, esse checklist de primeira análise completa. E como você faz isso? Você vai pegar os projetos que você está tendo ou projetos que você já teve e vai começar a relembrar quais as definições importantes do projeto. Júlia, não tenho nenhum projeto. Você vai simular um. Você vai pegar um projeto arquitetônico aí da tua casa, da tua residência e vai simular o teu projeto. Vai iniciar o teu projeto de instalações ali com essa simulação e vai ver quais pontos que você tinha que definir antes, que você definiu lá no meio. Aí você tá no meio do projeto, lembrou daquele item, adiciona nesse checklist, até você ter um checklist completo que você possa usar para todos os projetos aí do teu negócio e reduzir o retrabalho. Item 2, montar essa documentação de apoio. Abre uma pasta ali no teu computador, nos teus documentos, no Drive, se você usa, e coloca Docs de apoio para projetos. Abre uma pasta para hidro e outra pasta para elétrico. Na pasta para hidro você vai colocar toda a documentação de apoio para o projeto hidro. Desde o teu template, né? Se tu não tem um template bem configurado, passe a configurar com famílias que você realmente usa no dia a dia dos projetos. Monte aí os manuais, faça uma biblioteca de famílias, coloque aí os memoriais que você tem, coloca aí os itens normativos mais importantes. Recomendo que tu faça isso dentro do teu template, dentro do Revit mesmo, para que quando você precise consultar uma norma, um manual técnico, um item da concessionária, você não precise sair do software. Você pega ali pelo software mesmo, abre a abinha ali, clica, já abre, muito rápido, questão de segundos, você não precisa ir lá na internet pesquisar um PDF ou abrir um PDF da norma ali no teu computador, tu já acessa esses itens direto do template, tá? Então monta esse teu acervo técnico, essa documentação técnica que vai te ajudar muito no desenvolvimento do projeto. E por fim, o terceiro item, você vai começar a listar o passo a passo de projeto que você faz hoje. Então, eu faço isso antes, eu faço aquilo depois, eu lanço tomada agora, eu lanço eletroduto dessa forma, eu faço dimensionamento depois que eu fiz todo o lançamento, eu dimensiono antes, coloca etapa 1, 2, 3, 4, 5. Aí beleza, o teu próximo projeto você vai aplicar esse passo a passo. Você vai ver que não vai dar certo, é pouco provável que ele dê 100% certo. E você tem que fazer o quê? Ajustes. Olha, aqui eu tinha mais uma etapa que eu fiz aqui no meio, que é importante de fazer essa etapa aqui agora. Ah, não, essa etapa aqui eu tenho que fazer antes, porque senão eu vou ter que refazer o lançamento das minhas peças hidrossanitárias, refazer a ligação das conexões com os pontos de utilização. Aí você vai montando o seu checklist. Assim como a gente tem, que é o que a gente disponibiliza dentro do Método Pro, é o que você vai montar aí pro teu negócio. É o que você vai montar ali, o teu passo a passo, os teus itens, o teu checklist, para você aplicar e reduzir o retrabalho que você tem durante o desenvolvimento do projeto. Acabar com esse retrabalho e desperdício de tempo, que é o nosso item mais precioso que a gente tem, tanto no escritório de arquitetura, de engenharia ou qualquer outra profissão.
E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar teu comentário e também alguma dúvida que você teve aí no longo dessa aula. E também no dia 12 de setembro vai iniciar a série Viver de Projeto Hidroelétrico, onde eu mostro para você todo esse método, todo esse passo a passo, desde a captação, desenvolvimento do projeto e pós-projeto, como que a gente faz para realmente ser destaque, fidelizar cliente e alcançar alto faturamento com esse modelo de projeto de instalações hidrossanitárias e elétricas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar, fazer teu cadastro, que é gratuito. São 3 aulas onde eu revelo todo esse método, todo esse passo a passo. Eu abro as portas do escritório para você, mostrando em cada uma dessas aulas como que a gente aplica, como que funciona, para no final do evento, no final da série, você sair com o plano definitivo completo para entrar em ação e realmente fazer a diferença, alcançar o destaque em projetos de instalações aí na sua região também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo episódio.